O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu hoje. Sabe com quem, Pepe? Com o presidente da Câmara, o deputado federal Hugo Mota. Haddad apresentou ao presidente da Casa 25 medidas elencadas pela equipe econômica como prioritárias para o governo. Quais seriam? Em primeiro lugar, a taxação dos mais ricos e a regulamentação das Big Techs. O ministro vai defender os 3 pilares da economia brasileira: política fiscal e estabilidade. Acho que não temos isso. Então, estabilidade dos negócios e um plano de transformação ecológica. Haddad confirmou que a reforma da renda, voltada para ampliar a faixa de isenção do imposto de renda, será adaptada como formas de compensação para o impacto na arrecadação. Vamos ouvir o ministro, vai? E nós queremos que tramite com a cautela devida e com a transparência devida. Como é uma coisa muito importante, tanto quanto foi a reforma do imposto sobre consumo, foi uma coisa muito discutida, essa é mais simples porque não exige emenda constitucional, não exige lei complementar, é uma lei mais simples desse ponto de vista, mas tem um impacto econômico relevante para todo o país. E nós não estamos, como isso passa a ter vigência no 1º de janeiro do ano que vem, a Câmara e o Senado têm que ter o tempo devido para analisar. O Zagarino, começar com você. Bom, mas se o plano dele é esse, os 3 pilares, em primeiro lugar é regular as redes sociais, as Big Techs. Não sei que isso ajuda a economia. 2, espantar os mais ricos para paraísos fiscais. E 3, não seria do Ministério do Meio Ambiente falar de reforma ecológica? Queria te ouvir, não estou entendendo nada. Não é a primeira vez que a gente vê discursos rasos do ministro da Fazenda. Inclusive, eu estou aqui há praticamente 1 ano dizendo que a situação de Fernando Haddad é insustentável, principalmente quando deram para ele a difícil missão de vir a público dizendo que ia apresentar um pacote de redução de gastos com um aumento de despesas, na verdade. Então, é uma situação complicada. E eu tenho certeza que até o próprio ministro deve se sentir incomodado ao ponto de ser o responsável por trazer a público todas essas informações, por exemplo, agora como você citou. Olha, a prioridade para o governo em termos de economia é a censura das redes sociais. Não, mas espera, como assim? O que isso vai contribuir com a economia? Então volta o raciocínio para mim. Não se trata mais de economia, não se trata de projeto de país forte, se trata de se perpetuar no poder. A única ferramenta que quem detém a máquina pode fazer com que perca a eleição é por intermédio de redes sociais. A gente teve isso na eleição de 2018. Quem era Jair Bolsonaro ganhou uma eleição tendo, no ano anterior, pouquíssimos votos na disputa da presidência da Câmara dos Deputados. Então percebam isso. Você discutir em um ponto prioritário, num presidente que acabou de ser eleito, a regulamentação dessas Big Techs, fica de forma bem evidente que a preocupação é de se perpetuar no poder para conseguir controlar o que vai ser feito ou não por intermédio das redes sociais. E aí é uma outra discussão que a gente vira e mexe e discute aqui. E na questão ecológica, eu não tenho dúvidas também que a gente tem que ter um olhar de sustentabilidade. Só que a forma que ele passa isso, fica todo mundo olhando com uma cara de o que ele está falando? Por que ele está falando isso dessa forma? Porque soa muito raso. É óbvio que a gente tem que tratar de sustentabilidade em todos os aspectos gerais, inclusive fiscal, inclusive da economia. Mas não é dessa forma que ele passa. Mais uma vez, o discurso do ministro da Fazenda soa como raso, não apresenta solução nenhuma. Hugo Mota vai recebê-lo, é claro, para tentar fazer essa intermediação do governo federal para com todo o campo dos deputados que ele conseguiu, do PL ao PT, acariciá-los, agradá-los, mas solução prática que vai desenvolver, melhorar a vida do brasileiro, o Fernando Haddad não tem feito. O Rodolfo Marins, a questão da reforma ecológica é que a pauta é mais do Ministério do Meio Ambiente. Ele tem que estabelecer uma política geral ambiental. E com relação à taxação dos mais ricos, acho que o único tema que sobra aí, ligado bem à pasta do ministro, a regulação das Big Techs, também acho que não é uma coisa que deva partir dele, talvez a Casa Civil. O que você achou e o que podemos esperar para tentar controlar o déficit fiscal, que não estamos conseguindo realmente, desde que acabamos com a regra do teto de gastos implantada pelo ex-presidente Michel Temer, estamos tendo dificuldade para manter o ajuste fiscal. E quando você gasta mais do que você arrecada, ou você sobe a arrecadação até chegar a um ponto
na curva de Laffer, né? Que as pessoas não sintam mais condições de pagar, ou você quebra o país. Capês, deve ser muito difícil estar nessa posição do Haddad nesse momento, onde vira e mexe tem que dar entrevistas ali tentando apagar o grande incêndio que ocorre economicamente no Brasil. Sabe, entre todas essas propostas, aí, essas 25 medidas que ele colocou, uma me chama muita atenção também. Trata-se da quinta, que é a limitação dos supersalários. Como assim a limitação dos supersalários? Ele colocou ali para inglês não ver, para inglês ler. Eu mudei o ditado aqui, porque isso vira e mexe também está em pauta. Os supersalários, vai limitar os salários, não vai limitar os salários. E a sociedade, como resposta, tem essas grandes coisas que ele falou, não posso chamar de asneira, porque, de fato, não vou adjetivar aqui a fala dele, foi uma oratória tentando apagar incêndio, tentando colocar ali até um novo chefe do Senado, que é o Mota. Dizem aí que o Mota, né, eu não gosto disso quando falam dizem por aí, mas mostra ali que ele tem uma grande amizade pelo Mota, já sinalizando também que o Senado é onde vai passar várias medidas ali, né, dentro daquela casa. E ele estando do lado do Mota, já está sinalizando para a gente aqui que, olha, eu quero ter o que eu não tive com o Pacheco em relação à minha pasta, que é ministro da Fazenda. E esse monte de coisa que ele acaba falando não tem sentido nenhum para nós aqui. O que a gente vai continuar noticiando é essa reforma da Previdência, a reforma da Previdência dos militares. Existe uma grande lacuna que não se fechou em 2024 e que vai se estender para 2025. É isso aí. São muitos rombos. A Previdência é outro desses rombos. Henrique Kriegner, o que esperar? O Brasil está meio, no campo econômico, está meio titubeante, hein? São vários, né, os campos que a gente está realmente patinando e falta uma liderança firme aí de um governo que parece que está lá ocupando a cadeira, mas não consegue apontar um país para uma direção coesa. É preocupante mesmo que o ministro da Fazenda, de um país da nossa dimensão, apresente essas medidas como 25 prioritárias, né? E vem a pergunta, são prioritárias para quem? Qual é o estudo de impacto aí que vem dizer que é prioritário para o Brasil? Que são essas as melhores medidas que poderiam estar sendo feitas agora pela Câmara dos Deputados, né? Acho que esse que é o grande questionamento que fica também. Primeiro, elas não fazem sentido a uma primeira vista e numa segunda também não. O Haddad está confuso e acho que esse é o ponto que eu quero retomar aqui, o Zagarin já trouxe isso, não tem mais condições dele ser o ministro à frente aí da pasta da Fazenda, justamente porque nós não precisamos de alguém que tenha uma rejeição política elevada hoje nessa pasta. O que a gente precisa é alguém que sim tem articulação, mas que tenha também um certo domínio para poder fazer as medidas que são necessárias. Haddad não está conseguindo fazer os diálogos, houve reclamações de que ele estava fechado, aí sim ele se abriu, começou essas conversas, não está tendo o trânsito dentro do próprio governo e frente à oposição, então nem se fala, e frente ao mercado a sua imagem se desgasta cada vez mais. Então esse é o cenário que a gente está vivendo agora e ele não está conseguindo mesmo reverter essa impressão, nem no público em geral, agora diante do Congresso também, que eu acho que deve estar dando risada desse pacote. Mas, o Kriegner, é aí que está. O PT, agora em termos de política, saindo um pouco da economia, ele não tem outra alternativa senão a manutenção de Fernando Haddad nesse cargo de super importância e relevância para o país, para dar o protagonismo para ele, pensando eventualmente num sucessor de Lula. Seja agora em 2026, com o presidente disputando a reeleição, ou talvez em 2030. E é aí que gera um grande problemaço, porque o mercado já não está satisfeito com os posicionamentos de Fernando Haddad. Você mesmo disse, a rejeição dele cresce e o PT não tem outra alternativa, porque não tem outro nome forte para conseguir a sucessão nessa questão política. E o PP é um cara que é um grande admirador do PT, talvez nos indique aqui algum outro nome que possa sair de lá, mas hoje não tem. Então fica nesse jogo de empurra do próprio PT. Meu querido Felipe Monteiro, a taxação das grandes fortunas, ela está prevista na Constituição, até hoje não foi regulamentada. A ideia, ela é uma ideia difícil de ser rebatida. Tirar dos mais ricos para dar aos mais pobres. Seria, em tese, uma ideia. Mas aí tem as duas questões. Primeiro, será que funcionou nos outros países? Na prática, como é que isso acaba funcionando? Há países que fizeram a taxação das grandes fortunas, expulsaram os milionários de lá e com grandes prejuízos para a economia. Então, e segundo, tem uma linha também, tipo, que enriquecer é pecado. Ou seja, você quer punir aqueles que tiveram, de alguma maneira, sucesso e acumularam suas grandes fortunas. Como é que você vê, na prática, a regulamentação desse imposto e se existe ambiente
no Congresso Nacional para tanto. E parece uma medida, um certo aspecto demagógico. Eu não acho não, Capês. Eu acho que os outros países, eu estudei inclusive vários países que implementaram essa medida de taxação de grandes fortunas, né? Inclusive a França, né? Que vários bilionários mandaram dinheiro até para a Rússia para não ficar na França. Realmente tem um fator dessa monta se você fizer estruturar a taxação das grandes fortunas de forma errada. Mas, por exemplo, se você aumentar o IOF com uma alíquota para transferência de dinheiro para o exterior maior do que a taxação das grandes fortunas, os bilionários vão manter o dinheiro no Brasil porque vai ser mais barato que mandar para fora. Então, há vários arcabouços institucionais que se pode fazer para evitar a evasão de divisa. E a gente sabe que o grande problema dessa taxação dos mais ricos é que a população não entende o que seriam os mais ricos, né? Os mais ricos são aquelas pessoas, por um conceito que estão discutindo na ONU, que tem mais de 120 milhões de reais. Ou seja, não abarca nem 0,01% do Brasil, não é? Aí vem a crítica, né? Com toda certeza, essa taxação não vai resolver de forma muito grande a questão da arrecadação federal com esse imposto, porque poucas pessoas vão pagar esses impostos. Então é muito melhor tentar fazer um ambiente que existam mais milionários, mais bilionários, né, para poder que essas pessoas ganhem mais dinheiro e você consiga arrecadar de uma forma muito melhor e direta. Aí vem uma questão, até em direção a outro problema que eu vejo da outra reforma que o ministro Haddad colocou, que é a questão da reforma do imposto de renda. O grande problema é que o Brasil tem uma tributação muito grande no consumo e uma tributação muito pequena na renda, né? Uma pessoa que ganha um salário mínimo, quando vai no bar comprar uma garrafa de água, paga o mesmo imposto que uma pessoa rica, né? Ou seja, não tem sentido nenhum ser alto, porque o cara paga imposto alto. Então, muito melhor reduzir o tributo no consumo e aumentar a tributação da renda. Agora, manter a tributação do consumo elevada e aumentar a tributação da renda de forma significativa vai gerar um problema também. Mas se endereçar esse problema, o governo federal, junto com o Congresso Nacional, porque esse projeto tem que passar pelo Congresso Nacional, eu acho que poderia ser uma boa medida, sim. Felipe, o problema é o seguinte, tudo que você fala de elevar a tributação, a gente pergunta, para quê? Para os serviços públicos de péssima qualidade que são oferecidos no Brasil?